trabalha em uma ONG com ajuda para sexualidade em idosos LGBTQI+, e ele é geriatra e gerontologista pela Faculdade de Medicina da USP, e é um prazer imenso recebê-lo, tenho certeza que vai ajudar muito na nossa formação. Obrigado, Alexa, obrigado pelo convite, obrigado pela presença de todas, de todos e de todos. Eu vou compartilhar minha tela e eu preparei alguns slides, a gente falar talvez no máximo aí 1 hora, então, na verdade, eu vou falar uns 20 minutos, preparei uns slides mais para apimentar a discussão e depois até aproveitar esse momento com vocês para discutir dúvidas, críticas, sugestões, como a gente pensar na formação de vocês e como a gente pensar de levar esse assunto mais para frente. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, e daí vocês depois fiquem à vontade para me interromper no final, para a gente falar sobre dúvidas, sobre críticas e sugestões. Tá? Vocês veem minha tela aqui, né? Sim? Então tá. Perfeito. Então, tá bom. Gente, então minha ideia hoje é falar com vocês sobre diversidade. E eu gosto, às vezes, ou eu falo em velhices LGBT, mas nesse slide eu quis trazer idade em caixa alta dentro da diversidade, ou a diversidade dentro da idade. E é isso que a gente vai falar hoje, tá? E é muito interessante o convite que vocês me fizeram, porque a grande parte dos lugares onde vocês estão, esse assunto está assim, ele está invisível. Então, essa é a importância da gente falar sobre isso. Vou falar com vocês um pouquinho sobre as definições, sobre a invisibilidade, sobre o serviço de saúde, sobre as dificuldades em LPI. Para quem trabalha com envelhecimento em LPI, são as instituições de longa permanência para idosos, que vulgarmente a gente chama de casa de repouso. Como esse assunto aparece na final de vida e como esse assunto aparece nas demências. Para começar, gente, eu gosto desse gráfico, que na verdade é uma mandala da diversidade. Aqui estão expressas algumas das possibilidades de sexualidade que a gente tem, né, da diversidade que a gente pode apresentar, mas existem até outras opções, outras definições, outras particularidades. Mas o que eu quero mostrar com essa mandala é que vai existir um conceito de sexo, um conceito de gênero, identidade de gênero, e um conceito de orientação sexual, e eles são, cada um vai ter sua particularidade. Começo definindo o conceito de sexo. Sexo vai ser a nossa dimensão biológica, definida por cromossomos, definida biologicamente por questão genética, e vai definir pessoas do sexo masculino, feminino e pessoas intersexuais. A partir desse conceito de sexo, eu passo para o conceito de gênero. Gênero vai ser o conceito, a partir que a gente se apropria, a partir da segunda onda do movimento feminista, década de 60, 1960, mais ou menos, que vai ser uma noção do que uma sociedade, num tempo e num espaço, considera como apropriado em atitude, vestimenta, fala, pensamentos, para as caixas, né, do masculino e do feminino. E eu falo aqui do que a sociedade considera como apropriado, porque, e no tempo e no espaço, porque nós estamos em 2020, eu me identificando com uma identidade de gênero de um homem cis, eu vestido, né, com roupas e atitudes e pensamentos e atitudes que a sociedade de 2020 considera como apropriadas por um homem. Mas se eu fosse um burguês na França, século XVIII, eu poderia estar falando com vocês, não pelo computador, mas eu estaria falando com vocês de peruca, maquiagem e salto alto, tá? Sendo o mesmo homem de identidade de gênero. Então, gênero vai ser essa noção social, enquanto sexo é a nossa dimensão biológica. E dentro da expressão da questão de gênero, tem a identidade de gênero, que é com qual gênero você se identifica, tá? Se a sua identidade de gênero vai ser a mesma do gênero que foi atribuído a você no nascimento, baseado nas suas características de genital, a essa pessoa a gente dá o nome de cis. Mas se a identidade de gênero que a pessoa tem, ou seja, a sua autopercepção nessas caixas do gênero, vai ser diferente do gênero que foi atribuído a ela no nascimento, a gente dá o nome de trans. Isso seria identidade de gênero e, por fim, a noção de orientação sexual. Orientação sexual por quem que você sente atração, por quem que você sente desejo.
Se é por pessoas de mesmo gênero, homossexual, pessoas do gênero oposto, heterossexual, pessoas de dois gêneros, bissexual, pessoas de todos os gêneros, pansexual, tá? Então, essa seria uma outra noção. E vou falar um pouco da invisibilidade. Como que está essa questão da invisibilidade das velhices LGBT? Por um lado, essas pessoas existem. Esse é um dado dos Estados Unidos, já um pouco desatualizado, mas falando que hoje existem mais ou menos 2,7 milhões de pessoas acima de 50 anos LGBT nos Estados Unidos. Mas a gente não está vendo essas pessoas. E por quê? Uma possível razão é que é uma geração que, a nossa, mas a outra geração de pessoas mais velhas ainda cresceu sob uma cultura heteronormativa e conservadora. E que falar sobre a sexualidade, digo aqui sexualidade hegemônica, heterossexual, na velhice já era considerado imprópria. Quiçá a gente falar de uma sexualidade não hegemônica. Pessoas LGBTs mais velhas sofrem um duplo preconceito, um duplo estigma. Por um lado, por serem LGBT numa sociedade ainda heteronormativa, conservadora. E, por outro, por serem mais velhos, numa sociedade que ainda é gerontofóbica, ou que privilegia formas da juventude e oprime pessoas mais velhas. Esses fatos fazem com que pessoas idosas LGBT estivessem fora do debate, tanto de quem milita pelos direitos da pessoa idosa, tanto de quem milita pelos direitos da pessoa LGBT. Outra questão é a homofobia internalizada, que é a autopercepção negativa que um LGBT pode ter sobre a sua própria sexualidade, e é institucionalizada, como as instituições reverberam esses conceitos. E uma outra questão que mantém essas pessoas na invisibilidade é a nossa presunção da heterossexualidade. Beleza, a gerontologia, que é a ciência que estuda o envelhecimento, avançou muito sobre o mito da velhice sexual. Então a gente já olha, talvez, para as pessoas idosas e presume que elas têm sexualidade, né? Mas 99% das vezes, quando a gente olha para essa questão da sexualidade das pessoas idosas, a gente presume que ela é heterossexual. Então a gente tem que parar de presumir que todas as velhices são heterossexuais para começar a permitir, perguntar e questionar sobre outras formas de sexualidade para as pessoas mais velhas. E, gente, aqui eu falo que sexualidade não é só sexo. Sexualidade é muito além do que o sexo, do que a penetração, do que outras formas de experimentação. Sexualidade é um carinho, é a carícia, é o abraço, a espiritualidade, é a música que você gosta, é a roupa que você veste, são os amigos que você recebe em casa, tá? E, às vezes, conforme a pessoa vai envelhecendo, claro, não quero diminuir a importância do sexo, mas existem outras formas que essa pessoa também quer expressar sua sexualidade. Aqui eu trago um depoimento de uma senhora lésbica que falou, olha, eu sou lésbica, mas se eu nunca mais fizer sexo com outras mulheres, eu vou continuar sendo lésbica pro resto da minha vida. É grande parte de quem eu me identifico como mulher, mãe e cidadã. Só para falar que sexualidade é muito além do que sexo. E solidão, né? Então, quem já teve alguma atividade em cenário de prática, em UBS ou em outras atividades, vê que idosos solitários ou idosos com isolamento social têm maiores dificuldades, maiores vulnerabilidades. E nesse quesito, quem é idoso LGBT tem mais chance do que quem não é LGBT de não ter tido filho, de não ser casado, de morar sozinho, de não ter ninguém para chamar em caso de emergência, além de ter sofrido algum tipo de violência. Trazendo essa população para outro ponto, aumentando a vulnerabilidade deles. Não tem como eu falar também sobre o armário, tá? Então, eu queria trazer um pouquinho para vocês a noção sobre o que é o armário para uma pessoa LGBT. O armário pode trazer uma representação de estar escondido, de falta de liberdade e perda de autonomia. E aqui eu trago essa noção do armário pensando no envelhecimento, de que quem milita pelos direitos da pessoa idosa, o que a gente quer para o envelhecimento ativo, são pessoas ativas, com liberdade, com autonomia e participação social. Ou seja, fazer um idoso permanecer no armário é o oposto do que eu quero para o envelhecimento ativo. E sair do armário, ao contrário do que algumas pessoas acham, que é um evento pontual, onde eu acordo inspirado e chuto a porta do armário, é um processo para a vida toda, de autoaceitação, de afirmação. E cabe a nós, profissionais de saúde, criar espaços onde essas pessoas possam permanecer fora do armário, incluindo instituições de longa permanência. Porque estar no armário
é um evento estressor, é um evento de solidão e está associado com mais depressão e mais suicídio. Gosto de falar também nesse debate sobre vulnerabilidades, pessoal. Por quê? Eu acho que a gente aprendeu muito com o debate sobre a vulnerabilidade do HIV. Então, no começo da epidemia, só se falava em vulnerabilidade individual, né? Que é o aspecto biológico, comportamental, levando maior ou menor risco de uma pessoa adoecer. Então, falava, use camisinha, só colocava a culpa no indivíduo. Mas eu quero aqui pensar, a gente se apropria do que o pessoal que estudou HIV no início da epidemia do HIV, mas trazer aqui para estudos da senescência, estudos das velhices LGBTs, e se apropriar também da vulnerabilidade social, que vai ser como o contexto socioeconômico e cultural interfere na saúde da pessoa, e como a vulnerabilidade programática, que é o que o Estado faz em políticas públicas para proteger ou não proteger uma determinada população. Então, aqui, a população LGBT, e nesse caso da minha aula, a população LGBT mais velha, além de algumas vulnerabilidades individuais, também está exposta à vulnerabilidade social e programática como determinantes de saúde. Não tem como também eu não falar de interseccionalidade, ou teoria interseccional. Teoria interseccional é uma teoria que começa a ganhar força com os estudiosas do feminismo negro, que vai estudar a sobreposição de diversas camadas de opressão na vida de uma pessoa. Então, pensando assim, que não é só o racismo, então existe o racismo, o sexismo, o machismo, questões de renda, e essas opressões vão se sobrepondo e podem envolver diversas questões. Tá? Trazendo uma questão que quando a gente fala de velhices LGBT, eu gosto de trazer esse nome no plural, para falar que são diversas e heterogêneas e diversas possibilidades. Aqui trago mais algumas informações sobre pessoas LGBTs, que infelizmente têm uma questão maior de saúde mental, ideação suicida, abuso de substâncias, mas também doenças crônicas, como prevalência de obesidade, hipertensão, diabetes. Alguns estudiosos tentaram relacionar, talvez, com a teoria do estresse de minorias, que seria estressores ao longo da vida, levando a uma descarga adrenérgica constante, levando a maior risco de adoecimento mental e orgânico. E dentro do grupo LGBT, a gente tem até a população trans, que seria a população até mais vulnerável que o LG e o B, que teria uma maior marginalização, tanto em trabalho, nível econômico, institucional, social, cultural e espacial. A chance, o privilégio de existir para uma pessoa trans é muito mais difícil, né? Então, a gente sabe que a expectativa de vida de populações trans no Brasil chega a 35 anos. E como a gente está tratando esse assunto? Gosto dessa publicação, que o nome chama When Healthcare Isn't Caring, quando o sistema de saúde não está cuidando. Perguntaram para 5 mil LGBTs nos Estados Unidos como que era a experiência deles ao acessar o serviço de saúde. 70% de trans falaram que já tinham sofrido alguma discriminação no serviço de saúde. 56% de lésbicas, gays e bissexuais já tinham experimentado alguma discriminação também em serviços de saúde. 73% de trans achavam que iam ser tratados de maneira diferente por serem trans. E 29% de lésbicas, gays e bissexuais achavam que iam ser tratados de maneira diferente apenas por serem lésbicas, gays e bissexuais. E aqui, esse gráfico, essa tabela, é para a gente pensar na relação que o usuário tem com o serviço de saúde, na confiança, na falta de confiança, no medo de discriminação e como isso vai impactar no acesso, na qualidade do acesso, na eficiência do acesso à saúde por essas pessoas. E para exemplificar essa questão do acesso, eu trago dados concretos, como, de novo, pior controle de diabetes e de depressão, maior incidência de doenças psiquiátricas. Canadá, conhecido por ser um país de saúde universal, pessoas LGBTs têm 2 vezes mais chances de não conhecer seu médico de família, e mulheres lésbicas em SUS observacionais fazem menos exames preventivos, como a mamografia ou o Papa Nicolau, do que mulheres heterossexuais. Tá? Então, aqui, questões concretas daquele último slide, da falta de confiança, do medo de discriminação. Tá? Como a gente criar, pensa num serviço de saúde? Seria um ambiente neutro?
Algumas pessoas falam, mas Milton, eu quero tratar todos de maneira igual, não quero discriminar, vou tratar todos da melhor maneira possível. O que eu falo, gente? Não existe neutralidade. Neutralidade mágica não existe. Quando a gente tenta tratar todos de maneira igual, e é o que a gente está fazendo hoje, a gente está tratando todos como se fossem heterossexuais e cisgênero. Né? O que o princípio do SUS da equidade diz é que eu tenho que abrir os olhos, né? Tirar essa venda dos meus olhos e enxergar a diferença que existe em cada um de vocês, em cada um dos usuários, e tratar cada um da melhor maneira possível. Tá? Por isso que a minha crítica para a neutralidade. De novo, não devemos presumir. A gente pode pensar em perguntar mais e presumir menos. Então a gente tem que avançar sobre a gente avançou sobre o mito da velhice sexual, mas acho que agora a gente tem que avançar sobre o mito de que todas as velhices são cisgênero, todas as velhices são heterossexuais. E pergunto para vocês, se vocês imaginam que saber a orientação sexual ou a identidade de gênero dos seus pacientes seria relevante, por que a gente fala sobre isso? E eu digo que já tem pesquisa falando que sim, que é relevante. Que pessoas que se abrem para os seus médicos, elas têm uma satisfação maior, elas aderem melhor ao serviço de saúde, elas controlam melhor as doenças crônicas e elas aderem mais às medidas de promoção de saúde. Cessam tabagismo mais, comem melhor, atividade física, entre outras coisas. E vocês sabem também que promoção da saúde é uma das chaves do envelhecimento saudável. E nas ILPIs, gente? Infelizmente, as instituições de longa permanência, muitas ainda estão não sabendo lidar até com sexualidade hegemônica. Então, infelizmente, notícias como essa, de que o gay, ou que a lésbica, ou que a pessoa trans tem que voltar para o armário para sobreviver, infelizmente, são realidade. Trago aqui também uma pesquisa dos Estados Unidos, 2.000 pessoas LGBTs mais velhas, que moram em instituições de longa permanência, tá? Eles estão falando aqui que pelo menos 23% já tinha sofrido alguma discriminação verbal ou física dos outros residentes. 14% do staff da equipe de saúde e até 11% de restrição de visitas. Trazendo o quê? Que nenhum idoso quer ir para uma instituição. E o medo é ter que voltar para a armária, ter que ir para um lugar onde essa pessoa não seja querida, não seja respeitada, não seja incluída. Daí a gente pensar em criar esses locais onde essa pessoa, onde seja sensível às necessidades dessas pessoas. Por fim, gente, eu quero fazer uma intersecção, até para depois abrir para discussão com vocês, da intersecção dos cuidados de fim de vida e depois na demência. Cuidados de fim de vida, o que eu trago para vocês sobre cuidados paliativos e velhices LGBT? Primeiro, que diversos manuais de cuidados paliativos já falam que a gente deve incorporar questões da sexualidade da pessoa nos cuidados, no plano de fim de vida da pessoa. E aqui, de novo, sexualidade não é só ato sexual, e talvez no fim da vida, outras formas de expressão da sexualidade para aquela pessoa ganham importância. De novo, ouvir a música que ela quer, receber a pessoa que ela quiser onde ela está, abraçar a pessoa que ela quiser onde ela está, mostrar as fotos que ela quiser. E se talvez, por medo de discriminação, por falta de intimidade, de confiança, de competência, a gente não proporcionar isso, talvez uma morte com dignidade não vai ser proporcionada. Infelizmente, pesquisas observacionais falam que quem é idoso LGBT tem mais medo do que quem não é idoso de morrer sozinho, de morrer com dor e de ser discriminado no fim da vida, trazendo essa vulnerabilidade também para o final da vida das pessoas LGBTs. Gosto de falar também sobre o suporte social e do papel da família. Não é incomum para pessoas dessa geração de idosos, pessoas que têm hoje seus 60, 70, 80 anos, que viveram até em outros contextos, terem que romper com suas famílias biológicas, ou não criar laços enraizados com essas pessoas da família biológica, trazendo um contexto de família de escolha. Então, talvez, para quem é um idoso LGBT, pode acontecer da família de escolha ser mais importante do que a família biológica. Eu trago esse dado. Foi feita uma pesquisa com 700 homens gays acima de 50 anos em São Francisco. E perguntaram para eles quem seria o seu suporte social. Eles podiam responder mais de uma pergunta, mas 72% falou que seria um amigo próximo,
36% parceiro, 23% terapeuta, 22% vizinho e a família biológica, 17%. Tá? Mostrando a importância que no final da vida ou em outras situações de vulnerabilidades vai ter a família de escolha em detrimento da família biológica. E da mesma forma que eu faço a intersecção de LGBTs, diversidade no fim da vida, eu gosto de falar também das demências, né? E já existem nas últimas décadas alguns manuais, algumas questões que pontuam particularidades de população LGBT, vítimas ou que estão acometidas por síndromes demenciais. Aqui eu pontuo algumas, né? Primeira, suporte social, né? Então, até falo para vocês que quando eu trabalhava num posto de saúde perto da minha casa, se vinha um idoso com um quadro demencial, morando sozinho, a equipe queria arrancar os cabelos, que é uma baita de uma barreira para o tratamento de alguém com demência, a pessoa não ter suporte. E as pesquisas falam que mais ou menos 23% dos idosos de comunidade moram sozinhos, por exemplo, em São Paulo. Só que quem é LGBT é o dobro de pessoas morando sozinho. Além disso, vamos lembrar que muitas dessas pessoas viveram uma invisibilidade, acostumados com a segurança, entre aspas, de estarem lá. E talvez eles podem ter medo ou esquecer, saindo de uma consulta, de o quanto revelaram da sua sexualidade, trazendo sofrimento, trazendo angústia. Então, talvez aqui, símbolos, falas para o cuidador, para essa pessoa, de que essa biografia vai ser respeitada, são importantes. Cabe de novo a discussão sobre família, né? De quem que vai cuidar, quem que vai tomar as decisões, conforme a demência vai evoluindo e essa pessoa for perdendo a capacidade de tomada de decisões. E se você, como profissional de saúde, suspeitar que existe um litígio aí, uma briga entre família biológica e família de escolha, talvez no começo da demência, onde a pessoa ainda pode assinar legalmente documentos, pensar se vale a pena alguma diretiva, testamento vital, ou até mesmo a procuração para cuidado de saúde, tá? E ainda na demência, o que eu coloco em vermelho é que, avançando a demência, o paciente pode ter desinibição sexual. Isso é comum, às vezes, em pacientes demenciados. Mas aí quem tem que se tratar também é o profissional de saúde. Vencer o seu desconforto em lidar com sexualidade não hegemônica e ainda uma sexualidade desinibida e tratar com a mesma forma, não farmacológica e farmacológica, esse paciente. Gente, aproveito para falar um pouco da ONG, da qual sou voluntário, tá? Então, uma ONG aqui de São Paulo, chama Eternamente Sou. Acompanhe a ONG nas redes sociais, Instagram, Facebook, tá? É uma ONG que nasce em 2017 como um coletivo, em 2018 assume a forma de ONG. Todo ano a gente vinha fazendo seminários, velhices LGBTs, a ONG faz outras atividades assistenciais, atividade psicológica, a gente ia abrir o primeiro centro de vivência para pessoas LGBTs no Brasil, que ia ser aqui em São Paulo. A pandemia meio que ferrou os planos, mas vai ser o ano que vem. Então, temos atividades, encontros, seminários, trabalho com o setor público. Então, sigam a gente nas redes sociais para se inteirar da ONG também, que é bem legal. Gente, de mensagem final, para a gente abrir para discussão e eu estar disponível para a gente conversar, falo de novo que a população LGBT mais velha é duplamente invisível, com necessidades de saúde particulares. Cabe a nós pensar nos ambientes e nos profissionais de saúde para ficarem cada vez mais inclusivos. E uma questão que eu trouxe para vocês é que grande parte dos dados que eu trouxe são de fora, de outros contextos. A gente precisa conhecer a realidade das pessoas idosas LGBTs também no Brasil. Tá? Agradecer, eu trago a foto da Ângela e da Wilma, que elas são assistidas da ONG, e uma foto delas meio que viralizou na parada de orgulho LGBT de 2018. E uma das vezes elas falaram, a gente passou muito tempo no armário, agora a gente tem que aproveitar. Pessoal, fico à disposição, deixa eu voltar lá e vou parar a apresentação. Doutor, muito obrigada pela sua apresentação, foi muito sensível. Eu nunca tinha visto esse tema abordado com tanta delicadeza e cuidado e atenção. Eu acho que foi, o Rafa tá falando aqui que foi sensacional, foi mesmo. Eu aprendi muito, foi muito enriquecedor. E a gente, durante a semana, coletou algumas perguntinhas, mas eu queria ver se aqui agora a gente tem alguma.
Se alguém já quer começar perguntando. Faz essas primeiras, Lexi. Depois a gente manda mais. Beleza. Então, uma das que a gente recebeu foi como lidar com possíveis questões emocionais em pacientes LGBTQI+, que não puderam viver plenamente a sua identidade durante a juventude, devido ao medo de preconceito e discriminação, e como, a partir disso, melhorar a qualidade de vida desse paciente. Legal, essa pergunta é muito legal, Alexa. A gente pensar em como lidar, porque não é incomum, talvez, vocês até tem eu faço um curso de formação de cuidadores de idosos, e eu faço meio que casos clínicos. E um dos casos é parecido, assim, eu imagino uma situação hipotética que chega um homem de 80 anos e se abre para a cuidadora ou para o cuidador e se assume como gay aos 80 anos e começa a chorar, achando que viveu Porque uma coisa é a pessoa se assumir aos 20, outra coisa que tem ainda a vida inteira pela frente, outra coisa é uma pessoa de 80 se assumir. Então, acho que a gente questionar como lidar, né, e o que fazer. Acho que não vai existir receita de bolo. Eu acho que uma grande questão aí é a gente trabalhar a nossa escuta. Então, acho que talvez essa pessoa não queira que você fale nada, mas ela queira que seja reconhecida. Então, o que eu falo geralmente com os cuidadores, quero ouvir a opinião de vocês, é você estar lá, então escutar. Então, depois que essa pessoa fala, ela chora, ela se emociona, você talvez pode, se tiver abertura, toca ela ou não, e reconhece aquele sentimento. Talvez falando, olha, não posso nem imaginar como foi difícil para você a sua vida toda guardar esse segredo, mas eu fico feliz de você sentir a vontade de contar esse segredo para mim, ou contar uma questão tão importante na sua vida para mim. E daí, talvez, vocês verem para onde vai a conversa. Mas eu acho que, nesse momento, a gente não tem que falar muita coisa, sim escutar. É verdade. Que realmente não dá para oferecer, tipo, aquela receitinha de bolo que vai fazer com que, tipo, a dor dela passe, venha uma autoaceitação dela e da sociedade, sei lá. Então, é realmente acolher, né? Como você disse. É o que o pessoal fala, de escutativa, né? Então, a gente escutar, fazer comunicação verbal, comunicação não verbal, encostar se houver abertura, mas eu acho que agradecer por aquele momento. E falar. É o privilégio da pessoa dividir isso com você, né? Exatamente, Alexa. E alguma perguntinha nesse meio do caminho? Então, vamos das já selecionadas. E como a gente aborda as mudanças com as questões de mudança do corpo pelo processo de envelhecimento na sexualidade com os idosos, e como a geriatria aborda essas possíveis limitações e orienta novas descobertas para sentir prazer? Ótimo também. Então, a gente tem que entender também as construções culturais, né, que envolvem a sexualidade, inclusive a sexualidade na velhice. Então, tem algumas coisas para falar aí. Primeiro, que a gente tem que parar um pouquinho, talvez, porque às vezes a medicina vem com um olhar muito patologizante, um olhar muito medicamentoso, um olhar e eu sempre falo isso, quais são e vem falando, isso é disfunção, isso é normal, isso não é normal, é aquela visão da natureza, né? Isso é normal, isso não é, isso é doença, isso é saúde. Então, acho que a gente parte de um pressuposto aí. E isso que você falou, eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar e eu falo para o pessoal, claro, com o envelhecimento, com a senescência, existem alterações fisiológicas que acontecem no corpo de uma pessoa idosa. Ressecamento vaginal, talvez alteração nas mamas, alteração na questão para a mulher conseguir o orgasmo, uma necessidade maior de preliminares, um homem com uma ereção mais difícil, retardo de ejaculação, diminuição de volume ejaculatório. Possíveis mudanças relacionadas à senescência e sexualidade, e o sexo. Mas o que eu digo que não são essas alterações que impedem uma pessoa de obter prazer, mas é o preconceito. A gente tem que entender, talvez, quão difícil é para uma pessoa idosa falar sobre sexo abertamente, sem ela ter medo de, né? Então, vai ser a velha safada, é o velho assanhado, e que isso impede mais a pessoa do que a própria dificuldade de ereção ou ressecamento vaginal. Tá? Então, acho que isso é um ponto. A gente ocupar os locais
né, de fala dessa situação, tentando levar isso com naturalidade. E tentando levar um discurso de talvez, a gente pode olhar não só para a doença, mas vamos olhar também como essas pessoas vão obter prazer, né? Então vamos desmistificar o sexo. O sexo não é para ser um olhar que a medicina, por anos e anos, só olha para o sexo tentando higienizar o sexo. Então é diminuir IST e diminuir gravidez. Mas não vamos olhar para o sexo como essa pessoa vai ter mais prazer ou como ela vai gozar melhor, sabe? E acho que isso tem que ser levado também para as pessoas idosas. E aí, de novo, entra uma discussão para os LGBTs. Eu não tenho propriedade para falar de todas as letras de mudanças corporais, mas uma coisa que eu sei de alguns estudos é que, por exemplo, para homens gays, existe talvez uma questão do corpo. E o corpo, talvez, uma necessidade meio relacionada à sociedade de ter um corpo masculino, musculoso, esse corpo esperado talvez de academia. E esse corpo envelhecendo tem uma repercussão maior para quem é gay do que para quem não é quando está envelhecendo. Tá? Gente, eu não sei se eu me perdi no meio da pergunta, no meio da resposta. Não, faz todo sentido. Mas me questionem se quiserem perguntar alguma outra coisa aí. Porque eu acho que é justamente isso, colocam em um pacotinho que depois que você atingiu determinada idade, você não tem mais nenhum direito a ter prazer, ou isso não vai ser uma questão na sua vida, ou que você tem algum problema, ou se encaixa como pervertido, e vem todas essas conotações. E tem que entender que não, é uma parte que pode ainda ser muito bem aproveitada, e que é entender o que está limitando aquilo para buscar novas soluções, né? Exatamente. E eu vou mandar para vocês, tem um documentário, é muito legal, tem no YouTube, são 10 minutos, que ele conta um pouquinho a sexualidade de uma mulher de 60 anos ou 65 anos, e ela se descobre aos 60 anos, então é bem legal. Ai, que demais. E eu eu mando não para tenho idade vocês. para isso. Oi? Não tem uma idade certa para, tipo, descobrir só a sexualidade, ter uma coisa determinada. É um processo Exato. muito sujeito a variações, né? E nisso, acho que essa discussão é uma discussão muito ampla, né? A gente, e acho que até a discussão sobre beleza e sensualidade, né? Quem que determina a beleza? E por que um velho ou uma velha, né, um idoso ou uma idosa, não podem se sentir bonitos? Né? Ou não podem se sentir sensuais? Da onde vem essa questão de que o velho tem um corpo apagado, né? Um corpo sem sexo? Eu acho que até pela própria pergunta, por que isso seria uma limitação? O processo de envelhecer, ele vai ser um agravante, uma dificuldade maior, e não porque isso não é incorporado, naturalizado, né? Exato. Eu não sei se vocês conhecem, sabem a Linda Quebrada, a cantora? Linda o Gu Quebrada. Tava concordando que ele conhece. A Linda, ela tá ficando cada vez mais famosa, é uma mulher travesti, e ela é cantora, compositora, e ela brinca, tensiona nas músicas dela essa questão do gênero, de construções sociais. E eu acho que uma das músicas dela faz muito sentido no que a gente está falando, que a música dela é A Lenda da Bicha Esquisita. E daí tem uma hora, porque também deu uma questão para travesti, de ela querer se sentir bonita, mas todo mundo só olhar para ela como engraçada. Então, eu faço essa analogia com uma pessoa idosa. Talvez a pessoa idosa também quer ser bonita, mas a gente só olha para o idoso como engraçado, como fofo, como, né? E eu acho que a gente tem que parar de olhar ele só como fofo, bonitinho, engraçado, mas ele tem um corpo, o velho tem tesão, né? Ele tem vontades, ele pode ou não ter vontade de sexo, então acho que é uma desconstrução. Sim, com certeza, é um processo. E mais uma pergunta, que a expressão LGBT expressa um caráter, querendo ou não, homogeneizante. Mas a gente não pode esquecer que a experiência sexual ela é plural e gera uma construção de identidade diversa. E como a gente consegue resgatar essa individualidade sob a perspectiva de uma consulta ao geriatra? Como a gente consegue, dentro de uma consulta, buscar essa individualidade que às vezes foi perdida? Principalmente por agrupar todo mundo dentro dessa expressão. Eu acho que a principal dica aí
Primeira coisa, talvez a gente deva não presumir baseado em vestimenta, em jeito que a pessoa gesticula ou fala, e perguntar, talvez, sem medo de assustar, né? Então, talvez perguntar perguntas de gênero neutro. Então, talvez como você prefere que eu chame, né? Como você prefere receber o tratamento, eu tenho ainda dúvidas, assumir talvez uma possível ignorância. Outra questão, errar é humano, gente. Eu acho que cabe a nós assumir os nossos erros também. Então, beleza, eu estou estudando questões relacionadas à saúde LGBT, já vai fazer uns 2 anos e meio, 3 anos. No começo, ainda não falar que eu estou isento de cometer erros, mas cometia mais erros no começo. Mas, assim, cometeu um erro, percebeu que pisou na bola, dá um passo para trás, pede desculpas, né? Então, talvez chamou uma pessoa trans pelo outro gênero, né? Usou o pronome errado. Então, talvez, olha, desculpas, não queria te ofender, mas como que seria a melhor maneira, né, de te tratar? Talvez lembrar de pedir desculpa e assumir o erro e seguir em frente, não presumir, perguntar, talvez prestar atenção, ter a escuta, né, de perceber como que a pessoa nomeia parceiros, parcerias, se nomeia, então perceber isso, então isso já é uma questão importante. Respeito ao nome social, né, então estou falando aí de pessoas trans. E uma outra questão, às vezes não é incomum vocês verem pessoas idosas que vão na consulta em dupla, né? Às vezes você não sabe, vão 2 idosas ou 2 idosos na consulta. Você não sabe se é amor ou é amizade. Você não sabe se são amigos ou se estão lá, é um casal. Acho que, de novo, eu acho que a gente não precisa arrancar ninguém do armário. A gente pode abrir a porta e se a pessoa quiser sair do armário, ela sai. Então, talvez, o que você pode fazer é criar empatia. Então, falar, olha, há quanto tempo vocês se conhecem? Parece que vocês significam muito um para o outro, ou muito uma para a outra, e talvez aí a pessoa vai se abrir. E, por fim, acho que mais uma outra dica que eu lembrei, talvez a gente deva, se questionar sempre em usar expressões de gênero neutro. Então, eu não vou chegar para um idoso que vai na consulta comigo na UBS e perguntar como que chama sua esposa? Cadê sua esposa? Ou virar para uma mulher e falar, cadê seu esposo? Talvez eu possa perguntar para eles quem compõe a sua família, com quem que você se relaciona. E se a pessoa quiser, ela vai falar, uma mulher, um homem, sozinho, né? Então, acho que algumas questões aí, mas passando por esse sentido. E, doutora, ainda com esse gancho, como em uma primeira consulta ou em um acompanhamento com o geriatra, a gente aborda a sexualidade? Tem, tipo, um momento certo? Como a gente faz esse caminho? Porque para muitas pessoas, principalmente quem não lida com idosos, assim, cotidianamente, é difícil. Porque nunca vai imaginar esse lado, só pensa naquilo realmente que é patológico, que já tá disfuncional, e nunca, tipo, da qualidade, do prazer, não necessariamente sexual, mas que a sexualidade promove. Então, como a gente aborda? Qual um jeito, assim, empático de promover isso em uma consulta? Legal. Então, acho que a primeira coisa é o ambiente, né? Tem que ter um ambiente calmo, privativo, né? Não vamos falar no meio de todo mundo. E, às vezes, também não é incomum famílias irem, né? Vai o filho ou a filha acompanhando a pessoa idosa, né? Então, você sempre tem que garantir a privacidade da pessoa. Então, eu, por exemplo, se eu quero abordar esse assunto e o idoso ou a idosa estão acompanhados, às vezes, eu finjo, eu não falo que eu vou falar disso, mas na hora que eu vou fazer o exame físico, eu viro para o acompanhante e falo, olha, eu queria examinar ele ou ela, você se importa de aguardar um pouco lá fora? Não vou nem tirar a roupa da pessoa, vou medir a pressão, mas daí nesse momento eu aproveito para questionar, talvez. E não faço e vamos lembrar, né? Uma coisa é outra geração. Não vou chegar com o pé na porta para perguntar. Talvez eu vou perguntar para eles. Eu posso perguntar assim: existe alguma questão de sexualidade, de vida sexual que você queira discutir? Tá tudo bem nessa parte? Vai pelas beiradinhas. Se a pessoa tiver interesse, sentir a vontade, ela vai falar. Mas geralmente eu pergunto assim:
como que está a sua sexualidade, existe alguma questão de vida sexual que você queira discutir, daí o assunto surge, mais privativo. E pelas experiências, geralmente os idosos, eles já conversam, eles apresentam alguma resistência? Alguns conversam, e é muito interessante isso. E o gênero do médico e o gênero do paciente muda. Então, eu vejo isso com pacientes homens. Quando eles vêm comigo, então eles se sentem mais à vontade para falar do que se fosse uma paciente mulher. E eu acho que é a mesma coisa que aconteceria também com uma médica mulher e um homem, ou uma médica mulher com uma mulher. Acho que nós, como profissionais, a gente tem que tentar não fazer distinção, então, fazer essas perguntas, né? Tem alguma questão de sexualidade que você queira discutir, e daí vai depender da pessoa ir criando confiança em você. Tá? E uma coisa que eu falo, Alex, às vezes nesse momento não tem queixa nenhuma. Então, daí eu falo para a pessoa, olha, tudo bem, mas se um dia você tiver alguma dificuldade, quiser trazer algum assunto baseado em sexualidade, eu vou estar aqui para conversar sobre isso. Então, você abrir o canal, e daí a pessoa, talvez um outro Pode dia... aproveitar uma nova oportunidade quando ela sentir mais confiança, vontade, né? Exatamente. E para fechar nossas perguntinhas, a gente queria que o senhor contasse só um pouquinho mais sobre o seu trabalho na ONG, qual a diferença que ela proporciona para a comunidade LGBTQI+, e contar um pouquinho da sua experiência. Legal. Na ONG, eu não atuo como médico, assim, eu não faço nenhum ambulatório lá. A gente até está pensando se faz ou não um ambulatório, mas o que eu faço principalmente na ONG eu ajudo em fazer questões educativas. Então, trabalhar com formação de cuidadores, ou alguns projetos, ajudar, às vezes, no debate em políticas públicas, mas a ONG tem um trabalho muito legal, assim, tem atendimento psicológico, então tem uma equipe de psicólogos que fazem acolhimento dessas pessoas. Agora, na pandemia, a gente fez um trabalho voluntário em que algumas pessoas, alguns jovens, como eu falei, né, do isolamento social e da solidão, pegaram o telefone de assistidos da ONG e ligaram para essas pessoas uma vez por semana. Então, assim, e daí tinha alguns relatos emocionantes, assim, da pessoa falar que era a primeira ligação que essa pessoa recebeu na semana. Então, trazendo a conexão, contato. Então, tem isso, tinha alguns cursos. A ONG é multidisciplinar, e isso que é muito legal. Não é só médico, psicólogo, tem de tudo lá. E a ideia é fazer um centro de vivência e convivências. Já temos a sede, tá no Largo do Arocho, em São Paulo, está esperando a vacina para poder começar. Ela vai facilitar muito. Ah, A gente tem uma perguntinha no chat. Rafa, você quer fazer ou você quer que eu leia? Acho que eu vou ler. Professor, o senhor comentou sobre as instituições de longa permanência. Como o senhor vê a relação delas com a sexualidade do idoso? É uma temática ignorada dentro delas? Rafa, infelizmente, sim. Acho que estou generalizando também, podem existir exemplos bons dentro disso, mas a grande maioria das ILPIs ainda estão no outro paradigma, no paradigma de que a velhice é assexuada, tá? Então, pensar em dificuldades dessas pessoas expressarem a sexualidade, de bullying dentro das instituições. Então, são ambientes difíceis para a expressão de sexualidade. Para um casal querer se relacionar, várias barreiras. Tá? Então, é um local onde acho que muito trabalho ainda, seja com idosos, com gestores, para a gente pensar em como expressar a sexualidade também. Tá? E essa resistência, essa falta de liberdade, às vezes, que o idoso tem de expressar sua sexualidade, ela acontece tanto pelos idosos que estão lá, ou também pelos profissionais que estão lá para cuidar deles. Exatamente. Então, tem tanto o profissional, né, profissional da área de enfermagem, outros profissionais que lidam com os idosos no dia a dia, e já tem pesquisa falando que esses profissionais, eles
lidam melhores até com relações heterossexuais dentro de uma ILPI, tá? Então, os profissionais são um pilar, mas também os próprios idosos. Vamos lembrar que é uma instituição, geralmente, né, de 10 até tem instituições de 50 idosos morando no mesmo ambiente, né, na mesma casa. Então, se a gente pensa daqueles filmes de high school, né, em que tem bullying, também tem bullying dentro de LPI. Então, e talvez aí a gente pensar em como trabalhar isso também. Não, porque uma coisa que a gente vê é, às vezes, silenciar. Então, fingir que nada está acontecendo. Então, talvez não silenciar, pensar em como trabalhar. Claro, principalmente se for uma LPI particular, o gestor não vai querer se meter em confusão, mas eu acho que daí são pensar em estratégias. Que a gente ainda está um pouco distante, mas precisa começar de algum modo, né? Exatamente. E isso é interessante depois, se sobrar um tempinho, a gente pode até falar, a gente está falando de HIV, de dificuldades, sobre estratégias de prevenção de HIV em idosos, né? Sim, verdade, porque a gente vê mais para jovens, né? Assim, campanhas, mas pros idosos, não. É totalmente aquilo, tipo, idoso não pode ter relação sexual, não, tá totalmente isento desse risco, né? E não é bem assim. Exatamente. A gente tem que pensar que, às vezes, né, quais são os símbolos da camisinha, né? E para uma pessoa mais jovem, geralmente a camisinha entra, e principalmente se for um casal heterossexual, para a prevenção de bebê. Muitas vezes a pessoa, e às vezes representação social da camisinha na vida de uma pessoa heterossexual, seja para prevenir gravidez. E às vezes se chega essa pessoa mais velha e não vai engravidar de qualquer jeito, porque já passou da menopausa, né, e tem outras questões, até o medo de perder a ereção para o homem. Então tem outras questões que a gente tem que pensar para orientar a prevenção de ISTs na população geriátrica, né? E não dá para eu chegar. E a gente vê isso muito. Se eu faço uma campanha, e por isso que discussões como essa que a gente está tendo são tão legais, porque se eu faço uma campanha só baseada no medo, ou faço uma campanha baseada sem contexto nenhum, viro para um idoso que tem uma dificuldade de ereção, ou não está nem aí, e falo para ele, use camisinha. Ele sabe da camisinha, mas ele não vai usar. Né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar também em todas as possibilidades de prevenção para essas pessoas. Né? E se apropriar, vocês já devem ter ouvido falar da estratégia de prevenção combinada, HIV, sim, por exemplo. E é interessante a gente pensar que estratégia de prevenção combinada é uma estratégia de que não existe uma estratégia. Existem várias estratégias, só que, às vezes, uma vai ser melhor para cada tipo de pessoa. E a gente entender isso, de novo, entendendo orientação sexual, identidade de gênero, práticas, a cena. Eu sempre gosto de falar isso, que é interessante, se eu vou pensar, discutir também a cena sexual da pessoa idosa. Né? Então, onde vai acontecer esse sexo? Vai ser no baile? Vai ser na casa de repouso? Vai ser rápido? Então, acho que se a gente se apropria disso, a orientação que a gente vai fazer é muito mais eficiente. Sim, é verdade, nunca tinha pensado nisso. Professor. Vai falar. Pode falar. Tá me ouvindo? Eu tava com um problema aqui no microfone. Você pensa em alguma estratégia para conseguir abordar isso com a família? Porque eu acredito que seja um grande impedimento, às vezes, para o idoso, né? De que os filhos vão acreditar, que vão pensar disso, que é o que acontece já com outras patologias também. Eu acredito que com a sexualidade não seja diferente. Eu acho que a gente tem que pensar, primeiro, assim, a pessoa tem capacidade de tomada de decisão, não tem demência? Não tem demência, a autonomia dela decidir, né? Então, acho que é aí que a gente tem que trabalhar, Rafa, que a família, se a pessoa não tem demência, é ela que vai decidir sobre a vida dela, né? Então, eu acho que, assim, daí a gente pode perguntar para ela, quer que a família se envolva nisso? Se ele não quiser, é segredo seu com o paciente. Daí, se ele... Claro, eu acho que, às vezes, muitas famílias são mais protetoras ou querem se intrometer nisso, mas eu acho que aí a gente trabalhar o conceito de autonomia. Tá? Então,
Se a pessoa tem autonomia, é para a gente garantir essa autonomia dela. E a gente vê isso na geriatria, né, de que pessoas idosas não têm respeitado a sua autonomia, né, acho que é um pilar que a gente tem que fazer. Verdade. Tem mais alguma pergunta? Respondi a sua pergunta, Rafael? Perfeito, obrigado. Não. Desculpa, Rafa, te cortei. Acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta. Silex. Oi? Tem mais uma pergunta da Mi no grupo. Pera, deixa eu ver. Aqui, acho que ela mandou. Acho que ela mandou aqui, não tinha visto. Perdão. A Milena perguntou como a gente consegue lidar com familiares de pacientes que são preconceituosos. O que a gente pode e não pode sugerir para ajudar. Legal. Difícil, mas é um desafio. Acho que uma coisa, Milena, acho que uma grande parte, e eu sou otimista de pensar nisso, acho que uma parte do preconceito vem da ignorância, né? Então, eu acho que a gente, talvez, uma parcela da população não vai mudar. Daí essa não tem o que fazer. Eu vou gastar saliva à toa. Mas eu acho que para aquele que você acha que está fazendo confusão, está confundindo, e muitas pessoas confundem conceitos de igualdade com equidade, confundem conceitos relacionados à identidade de gênero, não sabem questões relacionadas à população LGBT. Para essas pessoas, eu acho que a gente, primeiro, trabalha empatia, pensa em como é para ela ver essa questão da existência LGBT e se ela tem, a gente consegue fazer algum exercício dessa pessoa se colocar no lugar do outro, que é tão difícil nos dias de hoje. Tá? Então, acho que a gente pensar em alguma estratégia de empatia e informação. Né? Então, acho que questões como essa, a gente falar disso, a gente falar de reclamar e acho que nomear as questões. Eu acho que várias tensões que a gente tem feito são para tentar desmistificar algumas coisas nesse sentido. Tá? Então, acho que é um caminho longo, mas eu acho que começa por aí, a gente pensar em melhorar a informação. Obrigada, professor. Tá. Eu não sei, eu acho que agora a gente tem mais alguma pergunta. Acho que eu não recebi mais nenhuma. Eu vou mandar para vocês depois eu vou mandar depois para vocês o link desse vídeo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou pôr aqui no chat, tá fácil. Tá bom, perfeito. Muito obrigada. Chama Acende a Luz. Deixa eu ver aqui. É um documentário no YouTube, né? Tá aí no chat. Isso, perfeito. Então, esse documentário é bem assim, bonito. De uma mulher idosa descobrindo e falando da sexualidade dela. Sentindo bonita, não engraçada, né? Empoderada, eu acho que é isso. Acho que a gente pensar nisso, da questão da sexualidade. Gente, eu fico à disposição, tá? A Alexa tem meu contato, tem minhas redes sociais, a gente vai se falando, tá? Então, acho que né, esse assunto não termina aqui. Não sei, alguém tem alguma outra pergunta? Eu acho que não. Não mandaram pra gente pelo chat, também não recebi nenhuma mensagem agora. E, doutora, eu queria agradecer muito a sua participação, acho que foi muito enriquecedor, tanto a sua apresentação, quanto todas as dúvidas que o senhor respondeu brilhantemente bem. Todo mundo agradecendo aqui no chat, que foi uma aula muito sensível, eu consegui aprender muito, eu nunca tinha tido contato de uma maneira tão sensível, delicada e atenciosa como o senhor trouxe, e eu tenho certeza que muita gente aqui conseguiu aprender demais, não só técnicas, como a gente vê exaustivamente durante o curso, mas a estar presente, a ouvir, a ter uma escuta empática e ativa. Então, isso com certeza contribuiu muito para a minha formação e acredito para os meus colegas também. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho e obrigado pela atenção.
A gente que agradece, foi um prazer imenso recebê-lo.